Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que tá vocês? Tudo bem por aí, por aqui? Tudo tranquilo. Gente, seguinte, estou passando para fazer um breve vídeo, um vídeo rapidinho, sem muita enrolação. Para quem não vive em uma caverna e para quem tem internet, tem visto nos últimos dias que o assunto tem sido a morte do Papa, a ascensão do talvez o anticristo que está querendo surgir aí, e é uma enxurrada de informações sobre o fim que a gente fica até confuso. Eu falo por mim, porque eu abro minhas notícias, eu olho alguma coisa no celular, 300 mil mensagens diferentes, é o fim, é isso, é aquilo, é profecia, então é uma loucura. Que a Bíblia profetiza o fim desse sistema governado por Satanás, o diabo, é lógico e é fato. Mas quando isso vai acontecer? Que a Bíblia profetiza que Jesus vai voltar já é conhecido de muitos, se não de todos, né, os crentes em Jesus Cristo. Mas será que isso vai acontecer agora? Então, eu não sei se o meu vídeo vai ser mais um nessa enxurrada de informação, mas eu não quero trazer nenhuma profecia bíblica aqui, eu não quero ser um novo profeta para você. Eu quero apenas fazer contigo uma análise passo a passo, uma análise bíblica sobre o fim, sobre essa etapa, esse tempo que nós vivemos. Bom, então sem enrolação, vamos direto ao ponto. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em Gênesis capítulo 6. Se você quiser acompanhar, se quiser ver também. Para quem conhece um pouquinho da história bíblica, sabe que no capítulo 6 de Gênesis 6, a terra fica corrompida ao extremo. Os filhos do verdadeiro Deus se relacionam com as filhas dos homens, geram filhos híbridos, que são os valentes, os homens de fama da época. E depois do surgimento desses valentes, havia também os gigantes na terra. A terra começa a ficar extremamente corrompida e cheia de violência. O capítulo 6, versículo 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Olha só, vamos começar a fazer um paralelo, tá? Vamos fazer um paralelo dos dias de Noé para os nossos dias. Então Deus começou a ver que a maldade do homem começou a aumentar, 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 aumentar. E olha que interessante, a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má. Então o homem já estava num ponto que ele só intentava o mal. Ele não só fazia, como ele pensava, ele imaginava, ele manipulava o mal, coisas contra os princípios e o caminho de Deus. O caminho que Deus tracejou. Grava isso. Se você puder gravar alguma coisa, grava essa expressão. O caminho. Porque existe um caminho que Deus determinou para que eu e você andássemos. Existe um caminho, tá? Então o homem estava corrompido. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre toda a terra e pesou-lhe em seu coração. Deus se arrepende? Ah, mas Deus é perfeito, não pode se arrepender. Poxa, essa questão é antiga, né? Não vamos entrar no Deus se arrepende, Deus se entristece, Deus... porque a perfeição não tem a ver com sentimentos. Mas enfim. Então Deus disse que ia colocar um fim em tudo, porém, lá no 8, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E aí, esta é a geração de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé era um cara que andava com Deus. E viu Deus a terra, e lá no 12, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra. Mais uma vez, as pessoas haviam corrompido o caminho. E aí sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção assim, ó, uma luz de alerta para os nossos dias. O que a gente mais tem visto nos últimos dias na internet eu não vou dizer a gente, né? Porque talvez o algoritmo entregue algo para mim que talvez não entregue para você.
Mas se eu falar em algum desses vídeos você disser assim, pô, eu já vi isso, então mais ou menos geral. O algoritmo tem me entregado muito a revelação mirim lá, o taca-tica, taca-taca, não sei o que, the king, the power, the man, the best, que ninguém aguenta mais. A menininha com a expressão do copo, a goteira, o iPhone, o pastor bonitão com harmonização facial, o pastor que anda de Ferrari, o isso, o aquilo, o... Ah, meu Deus. Parece que o mundo corrompeu seu caminho, até os cristãos. Parece que está corrompido. Agora eu quero que você volte ao que eu falei sobre caminho. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Deus tem um caminho para ti e para mim trilhar, esse caminho é o Senhor Jesus. Ele abriu esse caminho, ele deixou esse caminho. E as pessoas, o mundo inteiro já se desviou, está se desviando desse caminho. É notório, as religiões estão cada vez mais decadentes. Todas. Não estou falando da denominação A, ou B, ou C. Você sabe, se você é membro de uma igreja há mais de 30 anos, ou há mais de 20 anos, vamos botar assim, você sabe, você viu e você acompanhou a decadência da tua igreja. Na verdade, independente de qual instituição seja, se for instituição A ou B ou C, você sabe disso. Que se você voltar para 20 anos atrás, a tua igreja era melhor. Não é verdade? É ou não é verdade? Se você olhar para a tua igreja, para a tua religião, 25, 30 anos atrás, era muito mais moral e espiritual do que é hoje. Então é uma decadência moral, sem sombra de dúvida. Então as pessoas têm corrompido o seu caminho. Então, isso me chama a atenção. Isso aqui antes do dilúvio vir à Terra. Mas, olha só, aqui chegou num ponto que o copo transbordou. Deus disse, não, chega. Agora é o fim. Agora eu vou trazer o fim, porque o povo chegou no limite. Eles conseguiram acabar com a paciência de Deus e com o limite tolerável de Deus. Será que existe um limite tolerável de Deus? Um limite de paciência divina? Olha só. Abre a tua Bíblia aí em Gênesis 15. O versículo é o 16. Deus está falando com Abraão. Deus diz, Abraão, olha só. Olha para essa terra. Perdão, olha para essa terra. Terra que emana leite e mel. Tá vendo essa terra toda? Eu vou dar a tua descendência. Mas vai ser na 4ª geração. Porque essa geração tua, que tu está agora aqui, nos dias de hoje, não vai acontecer. Por que não? Gênesis 15:16. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Os amorreus foram expulsos pelos israelitas, tá? Depois, quando eles entraram na terra prometida, a terra da prometida, onde habitavam os amorreus, os perizeus, jebuseus, e enfim, o que acontece? Existia uma medida de maldade. O copo ainda não estava cheio, faltava ainda. Faltava um pouco. Mas quando essa medida da maldade atingiu a sua plenitude, o povo foi expulso. Aí, às vezes nós não entendemos. A gente diz assim, Deus foi cruel, porque Deus mandou Israel entrar e matar, derrotar uma cidade inteira, destruição. Homens, mulheres, crianças, animais, como pôde? Entenda, existia uma medida da maldade. Lá no Gênesis 6, o povo atingiu a medida da maldade, que não deu mais para aguentar. E Deus agiu. Sodoma e Gomorra atingiu a medida da maldade. E agora? Será que a gente atingiu a medida da maldade nos nossos dias? Vamos ver aqui Mateus capítulo 24. O versículo é o 37. Esse link aqui de Gênesis 6 e Mateus 24 e 37 é muito famoso. É muito feito por muitas pessoas. Mas presta atenção. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem.
Por quê? Assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, eram dados em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E olha que interessante diz aqui. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, nos dias de Noé, as pessoas estavam tão envolvidas na maldade, na promiscuidade, na loucura, que Noé é citado como pregador da justiça. As pessoas sabiam que algo estava acontecendo, as pessoas viam o camarada construindo algo gigante. Deus havia falado para ele que viria o fim. Mas as pessoas, mesmo sabendo, mesmo vendo o trabalho de Noé, elas não perceberam, elas não fizeram caso. Então veio o dilúvio e varreu-as todos. Há quantos anos se fala sobre a volta de Jesus? Há quanto tempo se fala? Então, às vezes a gente pensa assim, não, mas quando for para Jesus voltar, o mundo inteiro, antes da volta de Jesus, o mundo inteiro vai estar assim, ó, se preparando, e todos, cristãos, não cristãos, budistas, muçulmanos, todos vão estar olhando assim, pensando, é agora, meu Deus, Jesus vai voltar. Negativo. E como é que o mundo está hoje? O mundo não está assim? Enquanto uns estão se matando, uns estão falando no fim, outros estão fazendo guerra, outros estão fazendo planos, outros estão vivendo em um paraíso. Vai compara a Síria, compara a Ucrânia com a Suíça. Pessoas vivem em um paraíso na Suíça, enquanto outros vivem um inferno na Terra. A verdade é essa. Então, o movimento de Deus está acontecendo. Quem é cristão, quem está envolvido nas coisas de Deus, está vendo, sentindo, se envolvendo neste movimento divino, nessa construção da arca há muito tempo. Mas o mundo está vivendo sua vida e não está percebendo. Então, nesse momento, vem o dilúvio e os leva. Então, o que a minha contribuição? A minha contribuição nesse vídeo é para que você pense sobre a medida da maldade. Aonde você acha que a medida da maldade chegou? Aonde você acha que a corrupção do nosso caminho já chegou? Porque se você pegar o teu celular, pega o teu celular hoje para olhar, tenta pensar um pouco. Se você não se retirar para um quarto, quieto, calmo, um canto, silencioso, com uma Bíblia na mão, você não vai conseguir ter contato com Deus, porque o celular não te deixa. A televisão não te deixa, o WhatsApp não te deixa, no Instagram, o Facebook, eles não te deixam. Pensa nisso, pensa nessa corrupção, nessa tortuosidade de caminho. Aonde quer que você vá, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Pensa nisso. Então, pense nessas coisas e que sirva de alerta para você. Às vezes a gente trabalha por muitos anos e chega na reta final, a gente está descansando, a gente está desmorecendo, está enfraquecendo. Lembra daquela ilustração, vou contar uma breve ilustração, rapidinha, assim, ó, só para você terminar esse vídeo pensando nisso. Que havia um senhor que trabalhava construindo casas de madeira. Ele construiu mais de 50 mil casas de madeira, ajudou a construir durante sua carreira toda, desde os 16 anos até os 60 anos de idade. Ele trabalhou a vida inteira para uma empresa, construindo casas e casas. E quando ele estava para se aposentar, ele fez a última casa dele, mas o patrão disse assim, meu amigo, fulano, faz um último favor para mim, faz uma última casa, faz uma casa de altíssimo padrão. Eu vou te dar o melhor material, você pode pegar tudo do melhor para fazer, porque eu quero uma casa impecável. O homem já cansado daquele trabalho, pensando que vinha suas férias, sua aposentadoria tão sonhada, ele faz a casa, ele faz o último pedido, mas ele faz com materiais mais fáceis, porque a madeira mais rígida, madeira que dura mais, aquela madeira difícil de entrar prego, ele pega uma madeira menor, de menor espessura, ele usa pregos menores, ele não faz os cantinhos direito como ele fazia com capricho, ele não impermeabiliza a casa como ele faria antes,
o telhado ele não dá o capricho que ele daria, e a elétrica ele não faz como teria feito antes. Ele entrega uma casinha bem meia boca para o seu patrão, porque estava cansado. Ele entrega a casinha e diz, ó, tá aqui, agora eu vou descansar, tá? E o patrão diz, meu querido, eu só queria te dizer muito obrigado por todos esses anos, por todo esse tempo, e essa última casa que você construiu, eu queria te revelar hoje que essa casa é para você. A empresa está te dando de presente, junto com tudo, toda a tua aposentadoria, outras coisas que é de direito. Então ele recebeu aquela casa. Se ele soubesse, ele tinha feito melhor, não é verdade? Então, pensa nisso. Pensa em quantas vezes você já se envolveu com as coisas de Deus, já fez pelas coisas de Deus, já fez pela casa de Deus, e talvez hoje você já está cansado. Mas pensa nisso. O fim, ele é real. As evidências são reais. Então, te coloca de pé e constrói a tua casa, constrói a tua arca da melhor maneira possível. Tá? Acredita nas palavras de Deus. Embora pareça que esteja demorando muito, parece que não vai acontecer nada, né? Parece que o mundo está em confusão, mas acredite na palavra de Deus. Amém? Então, até uma próxima.